As 100 melhores histórias da Bíblia. 10. Isaac e Rebeca. Abraão e Sara não foram os únicos a procriar no período em que tiveram seu filho Isaac. O patriarca hebreu tinha um irmão chamado Naor, que junto com sua esposa Milcá teve vários descendentes, dentre os quais Betuel, que seria mais tarde pai de uma linda moça chamada Rebeca. Mas para que esta nova e fresca personagem entre em cena, é preciso antes que uma outra, bem mais velha, dela se retire. Estamos falando, é claro, da encantadora Sara. A esposa de Abraão, depois de ter alcançado do Senhor a grande graça de gerar um filho após os 90 anos, viveu ainda até alcançar a provecta idade de 127 anos. Sara morreu na terra de Canaã, em Hebrom, e por isso Abraão negociou a compra de um túmulo para sua adorada esposa ali mesmo, na caverna de Macpelá, que o novo proprietário fez questão de pagar, embora lhe tivesse sido ofertada como presente pelos habitantes locais. "Pagarei 400 ciclos de prata", disse Abraão, firmando o negócio. E foi assim que Sara adentrou de pés juntos a caverna na qual, além do próprio Abraão, entrariam um dia, entre outros, seu filho Isaac e o neto Jacó, que ela jamais conheceria. Estando Abraão viúvo e já entrado em anos, começou a temer pela descendência maior que as estrelas, pois seu filho Isaac, um homem calmo e pouco dado a namoros, já andava perto da casa dos 40 anos. "É preciso que Isaac faça sua parte para que a minha noite, que já se aproxima, se povoe de estrelas", disse um dia Abraão a seu administrador Eliezer. O administrador concordou. "Coloque então a sua mão sobre os meus testículos", disse Abraão, exigindo que Eliezer fizesse esse tipo de juramento então corriqueiro. "Prometa que não permitirá jamais, mesmo que eu desapareça, que meu filho Isaac se case com uma mulher desta terra de Canaã, mas antes com uma de minha própria família." O administrador ficou em dúvida. "Imagino que deva levar seu filho até a distante terra de Harã", disse ele. "Imagina errado, caro Eliezer", disse Abraão. "Você fará sozinho tal jornada, pois o lugar de Isaac é aqui, e aqui me será dada a descendência. Faça essa jornada sozinho e, quando estiver na minha antiga terra, lá, o Senhor fará com que venha ao seu encontro aquela que indubitavelmente será a minha nora. Agora vá, pois a minha idade já me pesa e os últimos grãos da ampulheta sempre escorrem mais rápido. Ande, pois não quero morrer sem conhecer aquela, que será para o meu filho o mesmo que foi para mim a saudosa Sara." Eliezer partiu rumo a Harã, levando consigo 10 camelos. Durante todo o transcurso da viagem, esteve preocupado sobre como faria para alcançar o sinal do Senhor, até que, depois de muitos dias, finalmente chegou à entrada da cidade no final de tarde. "É aqui o lugar onde devo encontrar a esposa para Isaac", disse ele para si mesmo. "Que o Senhor me ilumine e não permita que eu volte para Abraão sem a sua nora." Ali onde estava, Eliezer divisou um poço onde as pessoas vinham buscar água em grandes cântaros e teve a ideia de orar ao Senhor. "Senhor do meu amo", disse ele, ajoelhando-se, "faze com que eu identifique a esposa de Isaac da seguinte maneira: quando ela se aproximar, direi: 'Dê-me por favor um pouco de água do seu cântaro.' E depois, caso ela me atenda, aguardarei que diga: 'Darei também água para os seus camelos.' E se ela assim o fizer, então é porque é ela a escolhida, pois esse será o sinal da eleição." Nem bem o mordomo de Abraão havia terminado sua prece, quando surgiu uma bela mulher carregando um grande cântaro vermelho. Seu vestido alvo contrastava deliciosamente com o objeto, e Eliezer sentiu seu coração vibrar de expectativa. "Será ela, meu senhor?" pensou, emocionado. "Bom dia, jovem filha de Harã", disse o emissário de Isaac. "Bom dia", disse ela sem olhar-lhe no rosto, pois, sendo virgem,
era também muito arisca. A jovem aproximou-se do poço e, depois de mergulhar o cântaro escarlate na fonte, retirou-o gotejante de lá. Eliezer observou tudo, encantado, e aproximou-se da jovem, como que impelido por uma força superior. "Poderia me dar um pouco da sua água, pois tenho muita sede?" disse educadamente. No mesmo instante, sem pestanejar, a jovem inclinou o seu cântaro para que o servo de Abraão saciasse a sede. Com as barbas grisalhas molhadas pelo líquido, Eliezer aguardou que Deus tornasse efetiva a segunda parte do ajuste, o que, para sua felicidade, não tardou a acontecer, pois logo a jovem anunciou, retornando para o poço: "Aguarde, que também darei de beber aos seus camelos." "Graças ao Senhor", pensou ele, prosternando-se enquanto ela se afastava. Então, depois que ela havia saciado a sede dos camelos, Eliezer perguntou: "Como é seu nome, bela jovem?" "Sou Rebeca, filha de Betuel", disse ela, erguendo ligeiramente os cílios. Novamente o servo de Abraão prosternou-se, agora diante das vistas da jovem. "Bendito seja sempre o Senhor, que não me abandonou", exclamou extasiado ao descobrir que estava diante da neta do irmão de Abraão. A moça contemplou surpresa a reação daquele estranho homem. "Meu senhor lhe oferece este anel de ouro e estes 2 braceletes de ouro para que resplandeça ainda mais a sua beleza", disse Eliezer, estendendo-lhe os presentes. Rebeca fez menção de partir, vagamente ofendida com a oferta. "Não se ofenda, bela Rebeca, pois esses presentes vêm da mão de Abraão, irmão de seu avô." Rebeca, encantada com a notícia, correu ligeiro até a sua casa para dar a boa nova aos seus parentes. Seu irmão Labão, que anos mais tarde iria desempenhar um papel fundamental na vida de um dos filhos de Rebeca, também estava ali, e foi com grande alegria que todos correram a receber o servo de Abraão. Naor, que ia à frente de todos, abraçou a Eliezer, perguntando pelo irmão. "Abraão é um grande senhor em Canaã", disse Eliezer com orgulho. Rebeca, com o anel colocado no nariz, à maneira oriental, e com os braceletes a penderem dos pulsos, assistia a tudo, maravilhada. Eliezer fez o pedido em nome de Isaque, tal como ordenara seu amo, explicando as circunstâncias milagrosas do encontro. Diante disso, todas as cabeças inclinaram-se. "É esta a sua vontade?" perguntou Labão à irmã. "Sim", disse ela, satisfeita. Rebeca retornou então com Eliezer e, depois de vários dias de viagem, quando haviam entrado nos limites da terra de Abraão, surgiu-lhes adiante a figura de Isaque, que estava por ali a meditar, já que esta era sua natureza. "Quem é este homem que vem até nós?" disse Rebeca, cobrindo o rosto. "Este é Isaque, filho de Abraão, e o seu futuro esposo", disse Eliezer. E assim se deram os primeiros passos da união de Isaque e Rebeca, que se casaram na cidade de Harã, indo em seguida viver em Canaã, juntamente com Abraão. Antes de morrer, Abraão ainda pôde desfrutar da companhia de sua nova nora, a qual coube consolar, a exemplo do que já fizera durante muitos anos com a sua falecida Sara, pois a jovem Rebeca também encontrou dificuldades para gerar um filho. "Confie nas palavras do Senhor, assim como o Sara confiou", dizia ele todas as vezes que a jovem vinha até ele, à sua tenda, lamentar a desdita. Isaque, no entanto, com seu temperamento calmo, parecia não estar muito preocupado com o assunto, talvez porque soubesse, como pai, que o Senhor não faltava jamais com uma promessa. Entretanto, antes que o rebento de Rebeca pudesse vir ao mundo, tiveram todos de haver-se com o fato entristecedor, que foi a morte de Abraão. O velho patriarca, cujo nome seria exaltado para sempre, depois de ter perdido sua primeira esposa, ainda tomara outra de nome Sétura, e com ela tivera mais 6 robustos filhos. Vivendo cercado por sua prole, Abraão teve um final de vida pacífico e feliz, morrendo aos 175 anos.
Seus filhos, capitaneados pelo manso Isaac e o selvagem Ismael, conduziram o corpo do velho patriarca até a caverna de Macpelá, onde Sara já repousava há bom tempo. Rebeca, profundamente entristecida pelo fato, sentiu-se sozinha, já que agora não tinha mais a presença reconfortante daquele delicado sogro, que tinha sempre uma palavra de consolo e carinho a lhe prodigalizar. Por isso, logo depois dos funerais, tomou uma decisão. Isaac, preciso muito lhe falar, disse com firme determinação. Seu esposo, embora parecesse meio desligado das coisas terrenas, quando se tratava da esposa, tinha sempre um olhar de atenção. O que foi, minha Rebeca? Disse ele, tomando os cabelos dela em suas mãos. Quero retornar para a terra de meus pais. Isaac ficou perplexo. Retornar? Para quê? Algo me diz que só conceberei nosso filho quando estiver de volta ao meu lar. Isaac pediu um tempo a ela para pensar no assunto. Será que ele se adaptaria a viver na planície de Harã? Mas depois de refletir que seu próprio pai de lá viera, decidiu fazer a vontade da esposa. Está bem, Rebeca amada, iremos para junto dos seus, disse ele, fazendo com que a esposa desse pulos de alegria. De volta a Harã, fizeram muitos passeios até a fonte de Lahai-Roi, onde o servo Eliezer a encontrara com seu cântaro na mão. E foi assim que se anunciou o ingresso no mundo dos filhos dos dois, Esaú e Jacó, cuja amarga contenda, parecida com aquela que opusera um dia Isaac e Ismael, iria repetir-se num nível muito maior.